Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Deus, sobre os assuntos que realmente são necessários a essa forma humana de vida. De modo que hoje eu vou começar falando, eu estou aqui com o Bhagavad Gita aqui, ó. Estou com o Bhagavad Gita aqui comigo. E tem um verso que eu estava lendo aqui, que é muito interessante. É o verso 52 do capítulo 2 do Bhagavad Gita, do resumo do conteúdo do Gita, né, intitulado. Então esse capítulo faz um resumo de todo o Bhagavad Gita de um modo mais superficial. Então Krishna vai explicar posteriormente ou aprofundar cada verso desse de uma forma mais específica. E também recebemos o significado de um devoto puro, Srila Prabhupada, complementando o significado na visão de uma pessoa que é potencializada por Deus para nos trazer nesse momento atual, dentro de uma assim chamada linguagem compreensiva, o que o Senhor Krishna está falando. Então Krishna é a suprema personalidade de Deus, narrando todo o processo de conhecimento para dar à nossa inteligência a luz necessária para que possamos caminhar nesse mundo material com essa espontaneidade espiritual, de uma forma natural, sem a interferência do falso ego, sem o conflito mental ou as dúvidas intelectuais, de modo que o conhecimento do Bhagavad Gita, principalmente, tem uma importância única porque ele é ditado diretamente pelo Senhor Krishna. Sanjaya, que narra o Bhagavad Gita, ele tinha clarividência e ele conseguia, através desse poder místico, ouvir as palavras de Deus, e assim narrou o Bhagavad Gita para o Dhritarashtra, que era o pai do filho, né, que estava lutando contra Krishna. Então isso é fabuloso, fabuloso, fabuloso. E esse verso que eu estou falando aqui, o verso 52, ele diz: Jadate mohakalilam buddhir vyatiraris dyasti tadagantashi nirvedam isrutavyasya isrutasya cha. Então a tradução desse verso é: quando sua inteligência superar a densa floresta da ilusão, você se tornará indiferente a tudo o que foi ouvido e a tudo o que se há de ouvir. Esse verso traz um grande alento para a alma, quando ela entende que tudo nesse mundo é uma forma de conteúdo mental que não traz benefícios para a alma. De modo que o Bhagavad Gita, por exemplo, é um conteúdo dentro da energia material que é transcendental, tá? Essa escritura, ela é transcendental. Porém, você tem que compreender o Bhagavad Gita transcendentalmente, situado no espírito, naquilo que você é realmente de fato. Você só pode compreender o Bhagavad Gita quando você se rende como um devoto em amor aos pés de lótus de Deus, Krishna. E dessa maneira o Bhagavad Gita é naturalmente revelado para
a sua pessoa. Não para o ego, não essa pessoa, ego, corpo material, mente. O espírito puro, parte integrante de Deus que você é. Enquanto você não se situar nessa posição, você vai continuar tendo curiosidade por outras coisas que são da natureza intelectual e mental, ou emocional também. De modo que nós estamos agora, nesse momento, esquecidos da nossa posição, vivendo na mente, nossa inteligência está corrompida, apagada, vamos dizer assim, né? Já que inteligência significa luz, e com a inteligência apagada, a mente ela se apossa através dos sentidos dessa inteligência que está dormindo, e aí você passa a ter interesse pelas coisas materiais. E a natureza da mente é que ela é separatista. Ela é que faz acontecer aquilo que se chama a diferença. Toda diferença que você vê nesse mundo, dentro daquilo que se chama nomes e formas, essa diferenciação é o poder da mente, desunificando aquilo que é uno. E o propósito do espírito é você entender a unidade que há por trás dessa diferenciação. Ou seja, você entender que tudo é energia de Deus. Logo, tudo o que existe é a presença de Deus, a onipresença, de uma forma de energia, ou Brahman. Então tem o Brahman que forma as coisas materiais através da mente, e tem o Brahman que forma as coisas espirituais através do espírito. Isso é o mundo espiritual. Vaikunta Loka Dham, a morada, o lar original dos espíritos que recobraram a sua consciência e que se reconectaram conscientemente, amorosamente com Deus. Vishnu ou Krishna. E esse verso, ele está falando que se nós, que quando a nossa inteligência superar a densa floresta da ilusão, a nossa inteligência é aquilo que faz o discernimento entre o que é real e o que é irreal. Se nossa inteligência estiver dormindo, apagada, sem esse poder do discernimento, naturalmente nós vamos estar perdidos dentro dessa assim chamada floresta da ilusão, de acordo aqui com Deus. Então temos que superar essa floresta. Acho bem interessante esse termo, floresta da ilusão. Quando você entra numa floresta, há milhões de tipos de árvores, de caminhos. Geralmente, quando você entra numa floresta sem ter o preparo, ou a guia, ou o caminho que te leva por dentro da floresta, que você sabe, você se perde. Eu, geralmente, quando entro numa floresta, eu peço permissão aos elementais, aos devas, aos seres que regem aquele ambiente para me guiarem, para que eu possa entrar na floresta e sair da floresta a hora que eu quiser. Mas a maioria das pessoas entra numa floresta tendo essa concepção que ela vive no mundo urbano, e na floresta, essa floresta da ilusão que Krishna está se referindo aqui, é a floresta de Maya, Não é uma floresta assim que é cheia de plaquinha, é uma floresta densa, você se perde, cheia de bichos peçonhentos,
animais selvagens, condições assim que vão deixar você numa vida miserável. Você vai ter que dormir assim, no chão, com aquela ansiedade, e aí vem a noite na floresta, né? Você já passou a noite numa floresta? É algo assim tenebroso, né? Tenebroso. Porém, floresta da ilusão, floresta. Então, Krishna está falando, você tem que superar essa densa floresta. Você tem que entrar na floresta com um guia que já conheça essas florestas, todos os caminhos, que saiba chegar para viver nessa floresta, colher tudo de bom que tem, e também ele vai te trazer de volta. Por mais que a floresta seja densa, se você tem uma guia, né, ou um guia, isso aí eu estou me referindo a algo interno, da intuição, da comunicação íntima com Deus. Você vive na floresta desse mundo material, que é feito de ilusão, regido por Maya, porém você não se perde. Porque quem está nos orientando é a presença de Deus. Quando um devoto se reúne intimamente com Deus em seu coração, Deus dirige a vida do devoto tranquilamente para onde ele tem que chegar. Assim temos que ter essa certeza de caminhar nesse mundo junto com esse amigo supremo que não vai fazer maldade com a gente, né? Deus é tranquilo. Ele quer que você passe aqui por essa floresta da ilusão sem se iludir. E isso que nós temos que imediatamente aceitar de forma pura. Essa pureza, eu entro na floresta totalmente guiado por Deus, assim como uma criança, né, que representa a pureza, que não tem muita coisa na mente, condicionamentos, crenças. Nessa pureza de simplesmente confio em Deus, tenho a fé de que Ele está me conduzindo nesse mundo, e através dessa fé você vai desenvolvendo essa amizade, essa queridade com Deus até o nível desse amor máximo, que se chama prema, amor puro por Deus, até o momento do abandono dessa forma assim chamada física, grosseira e sutil. E aí você volta para o mundo de Deus, assim como ele ensina no Bhagavad Gita, né? Gita, Krishna fala, tenha sempre essa fé constante em mim. A palavra é Israda. Israda significa sem questionamento. Tá? Você simplesmente confia em Deus. Se você se rendeu a Deus, você tem que confiar em Deus completamente, 100%. Então, nesse verso, Krishna está falando, quando a inteligência, que é o seu poder iluminante, né? Como eu tinha falado antes, uma floresta à noite, ela é algo perturbador. E Kali Yuga, essa época que estamos vivendo agora, ela é à noite. É o período mais trevoso, vamos dizer assim, de escuridão da alma. E assim a inteligência quando ela está com esse conhecimento do Bhagavad Gita, rendida finalmente a Deus, porque ela entendeu quem é Deus, ela se torna vamos dizer assim, uma lanterna, onde você vai caminhar na escuridão da floresta da ilusão, e essa luz é a verdade do Espírito, é a luz do Espírito. E a bateria dessa luz é a presença de Deus no seu coração, retroalimentando a cada momento as suas decisões de uma forma certeira.
E você está sempre consultando ali o Bhagavad Gita, e o Bhagavad Gita ele te dá orientações, não vá por esse lado, vá por esse lado aqui. Ou fique sempre nessa posição de rendição a Deus, nesse serviço devocional, e tudo vai dar certo. Você não precisa entender como isso vai acontecer. O processo é que você tem que entender quem é Deus, render-se aos pés de lótus de Deus e, naturalmente, a sua vida vai chegar na meta que é desejada pelo divino. Então, Deus está no seu coração querendo te guiar nessa floresta da ilusão através da sua inteligência, te dando cada vez mais luz, até que você consiga sair dessa floresta da ilusão ou estar nessa floresta, assim como você ser como o sol. Quando você está vivendo em Deus, pode-se dizer que a floresta da ilusão está iluminada pelo sol, diretamente assim. Então você consegue andar na floresta de uma forma tranquila, sem medo, sem ansiedade, entendendo as trilhas, né, as árvores. Assim, você consegue ver tudo de maneira clara, entendendo que tudo ali é um fenômeno da energia de Deus que você chama de floresta. Assim, Krishna está chamando esse mundo material de floresta da ilusão, porque esse mundo material não é da natureza da realidade espiritual. É como aqui se fosse uma transformação ou uma densificação da energia espiritual. Tudo é espiritual, tudo é Brahman. Porém, nós temos um instrumento chamado mente que decodifica essa energia Brahman e transforma nisso que se chama o mundo, onde essa mente ela cria, né, um falso ego, uma falsa personalidade que você está se identificando e caminhando nessa floresta completamente perdido, em ansiedade, em lamentação. Isso é a vida miserável, a vida infernal. Você não sabe para onde você está indo, onde você está pisando, está tudo escuro, você está com medo, você está inseguro. E aquela floresta também não faz nenhum sentido mais existencial para você. Isso tudo é aterrorizante. Krishna explica, né, no Bhagavatam que nesse mundo material há perigo a cada passo. A cada passo que você dá, tudo pode acontecer, porque esse mundo material tudo é impermanente, tudo é temporário. Você não tem controle sobre nada, apesar de você ter o livre-arbítrio para escolher se render a Deus ou não. Essa natureza material ela é totalmente inconstante. É assim que funciona o universo, dentro da dualidade. A mente ela te divide, faz você sempre estar escolhendo alguma coisa de acordo com os seus apegos ou com as suas aversões. E você vai caminhando dividido. E a ideia do Bhagavad Gita, como o Senhor Krishna diz, é você alcançar a transcendência. A transcendência significa que você vive no mundo da dualidade, porém você não está escolhendo nenhum lado nem o outro, você está vivendo, vamos dizer assim, no lado de Deus. No lado, né? Assim como da batalha de Kurukshetra, Arjuna tinha o seu exército e o exército dos Kurus, mas ele escolheu Krishna. E os Kurus não escolheram Krishna. Essa é a diferença, independentemente, sempre dentro de você vai ter o exército
o seu exército e aquele outro exército que é o oponente, e isso é a vida material, esse contraste que vai burilando a sua alma até o momento em que você, acuado ou num grau de complexidade intelectual para querer entender o mundo, você se rende aos pés de lótus de Krishna com essa assim chamada fé completa. E Krishna fala que ele aprecia muito essa confiança plena nele, e através dessa confiança você abre espaço na sua inteligência, na sua receptividade de ser, para que Deus que está no seu coração, como o Senhor Vishnu, ele se manifeste. E nessa manifestação, você começa a ser uma luz nesse mundo. Assim como dizia o mestre, né, Jesus, né, eu sou a luz do mundo. A luz do mundo significa que você tem consciência plena. A inteligência iluminada é a ação direta da consciência divina no seu caminho, onde você transforma a mente num instrumento funcional para que esse mundo se torne uma experiência real do espírito. E é nisso que você tem que prestar atenção no que eu estou falando aqui. Tá? Então, Krishna está falando que quando a sua inteligência superar a densa floresta da ilusão, tá? Agora deu para pegar esse verso, agora ficou bem maduro, né? Que eu estou aqui falando inspirado. Estou falando com a inteligência iluminada. Estou falando pela potência do espírito que eu sou dentro da rendição aos pés de lótus de Deus. Você não vai superar a floresta da ilusão simplesmente, teoricamente, compreendendo com a sua inteligência, até com a sua intuição, sem se render a Deus. Você tem que estar vivendo na consciência de Deus para que a sua inteligência se torne como um sol. E aí você veja tudo. E o Bhagavad Gita nada mais é do que a inteligência de Deus personificada nos ensinamentos que ele oferece. Quando você lê o Bhagavad Gita, você se associa diretamente com a inteligência de Deus e passa a atuar nesse mundo naturalmente com essa percepção totalmente expandida. Então você perde o medo, perde desejos, apegos, porque você supera essa floresta. Você está simplesmente agora passando para sair dessa floresta. Porque você entende que esse mundo material é um mundo regido por Maya, pela potência ilusória de Deus, Krishna. Tá? Então, quando você supera isso, de acordo com esse verso, Krishna está falando aqui, você se tornará indiferente a tudo que foi ouvido e a tudo que se há de ouvir. Podemos aí expandir o ouvido para tudo que você vê, ou tudo que você vai ver dentro desse mundo, vai se tornar indiferente para você. Todos os sentidos, né? Em todos os sentidos você agora já não vai estar mais apegado ou preocupado ou deixando com que aquela informação entre e de alguma forma te influencie. Você não se envolve mais com os seus sentidos, porque os seus sentidos estão canalizados para o serviço devocional a Deus. Você está usando agora os seus sentidos para o aspecto transcendental. É isso que Deus está explicando aqui no Bhagavad Gita, né? Quando ele fala, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, me adore. Então você
você já não vai ficar apegado a nenhum aspecto grosseiro e sutil da matéria. Todo conhecimento material, filosófico, religioso, institucional, assim, toda sabedoria assim, chamada, feita por homens, grandes pensadores, isso aí já não vai mais te afetar, porque você está vivendo no espírito, rendido a Krishna, a realidade que está além desse mundo material, e o único conhecimento necessário é aquele que Deus está falando. E assim você não fica mais confuso. Então Krishna está falando aqui, você vai se tornar o quê? Indiferente. Indiferença significa que se alguém vier falar alguma coisa para você, ou algum outro mestre que tenha outro tipo de percepção de Deus, vem falar algo para você, indiferente. Você já está vivendo, na verdade, nos pés de lótus de Deus, e isso aí já basta, né? Porque tudo que você deixar entrar além dessa fórmula, né, vamos dizer aqui do Bhagavad Gita, que é você viver em serviço devocional rendido aos pés de lótus de Deus, é produto da ilusão. Você compreendeu isso. Você venceu o conhecimento, todo conhecimento material, simplesmente por uma percepção da consciência dada pela misericórdia de Deus dentro de uma revelação no seu coração, onde agora você está desfrutando desse amor pelo divino. Então não há mais dúvidas ou incertezas, inseguranças. Se caminha nesse mundo aqui como, né, como o Senhor dos Exércitos, assim como Arjuna, né? Depois que Krishna terminou o diálogo com ele simplesmente saiu da posição dele duvidosa, porque Krishna colocou ele em ilusão, e depois Krishna acionou a consciência transcendental de Arjuna, e Arjuna lutou sob a ordem de Krishna, porque na intuição dele era isso que ele tinha que fazer, era o dever dele. E o nosso dever é simplesmente despertar dessa ilusão, sair dessa floresta, solicitar a essa guia interna de Deus que, por favor, me abra os olhos, já que estou aqui nessa floresta da ilusão, deixa eu ver o que é essa ilusão. E no Bhagavad Gita, Krishna fala que ele retira esse véu da ilusão, que é a atuação da presença dos três modos da natureza material que você estuda lá no capítulo 14. E sem essa ilusão, você caminha desperto nesse mundo e consegue entender quem está na ilusão, quem está acordado. Aí sua vida passa a ser uma seletividade. Não assim julgando ou condenando ninguém, uma seletividade de consciência. Você se associa com tudo aquilo que está de acordo ou ressonando com a sua vida espiritual, e é assim que temos que fazer, né? Assim, observe se você está dormindo agora, observe se a sua inteligência está iluminando o seu caminho, ou se você simplesmente fala que é um devoto de Deus, mas acorda sempre querendo, se envolvendo com esse mundo, aceitando as narrativas dessas pessoas que estão iludidas, que são personagens, né, que são agentes de Maya para te desviar do caminho perfeito. Aceite apenas os agentes de Deus, né, os devotos puros que estão nos guiando. Essa guia é a verdadeira salvação, mas só você é que se salva com a sua inteligência luminosa quando você se rende a Deus. É isso que eu gostaria que vocês meditassem. Estudem o Bhagavad Gita. Então, um beijo no coração, muita luz. Fiquem sempre com Deus. Haribol!